Tô cortado igual lá no Congresso. Ontem o cara, quando começava a falar muito, cortava o microfone. Eu já nem comecei a falar, já me cortaram aqui. Pessoal, boa tarde. É sempre uma honra estar participando de um debate como esse. Nas edições anteriores do Fórum, pude ter a honra também de apresentar algumas coisinhas. Dessa vez estou aqui mediando numa mesa de debates super valiosa e representativa, aberta, né? Não apenas pela Carolina, que eu conheci agora, mas que trouxe uma informação bem legal para a gente sobre o CEMADEM, né? E toda a importância que tem a respeito da questão das chuvas. Eu, da primeira vez que fui secretário de Meio Ambiente, acumulei uma função de chefe da Defesa Civil aqui de São Sebastião e posso testemunhar para vocês o que é ter uma rede monitorada de pluviômetros. E essa coisa da aproximação do CEMADEM com as escolas, tudo a ver com o que a gente está debatendo aqui e com essa história da gente poder construir pequenos pluviômetros e participar dessa grande rede. Isso é muito legal, é bem fácil construir um pluviômetro. Eu, pelo Instituto Brasil, junto com o Pedro, que é um dos organizadores desse evento, o Pedro do Instituto Educa Brasil, a gente conseguiu uma estação meteorológica e ficou aqui monitorando durante 10 anos, todos os dias, os dados meteorológicos da microbacia aqui próximo. E é super importante porque você, à medida em que você tem níveis de chuva, você sobe os níveis de alerta e atenção e tudo mais, né? Então é bem importante até para a remoção de pessoas. A gente tem, vocês todos são, eu acredito, educadores que trabalham em escolas que têm, como ela mesma indicou, algumas delas até em áreas próximas a áreas de risco. E isso é bem bom, ainda que não seja a escola, tem o aluno que está eventualmente na área de risco. Então isso é bem legal da gente poder ensinar a eles a importância a medição da quantidade de chuvas e até da ausência dela, né? Como é o caso que a gente está atravessando agora, nesse momento tão difícil. Na sequência, a Yara trouxe para nós um show de horrores da questão hídrica, não obstante o professor Pedro Jacob aqui de manhã também ter feito algum cenário um pouco apavorante em relação às mudanças climáticas, mas o que a Yara nos traz, a gente eu sou cofundador do Comitê de Bacias, então estou acompanhando esse gráfico já há algum tempo, mas o que importa para nós é o atual gráfico, e para muita gente que não o conhecia, é bem importante e fundamental a questão da disponibilidade hídrica, esse cruzamento. E faço aqui um link, Yara, se você me permite, com a Melissa, que de manhã trouxe para nós uma visão de educação ambiental que eu achei bem legal numa ilustração que ela fez, naquela história do congelar, né, de você congelar o globo todo e de repente fazer pequenas perfurações no congelamento para entender aquele canto, depois fura ali, entende aquele canto, fura ali, entende aquele canto, e você tem visões compartimentalizadas. De repente, fazendo um link com o que você falou, se a gente fosse pegar uma determinada bacia do litoral norte hoje, congelasse tudo e pegasse um pequeno furo numa das bacias, a gente ia bater numa bacia espetacular, com uma disponibilidade hídrica, nossa, sensacional. Agora, na medida em que a gente lê o litoral norte todo, como você fez e mostrou para todos nós, a gente percebe que a inter-relação delas todas nos mostra um cenário alarmante, um cenário de muito cuidado, um cenário de bastante atenção. De repente, isso, na aplicação de conceitos de educação ambiental em sala de aula, deve ser o mote, né? A gente tem que olhar o todo e não a parte, e tentar convencer de uma forma bem mais interessante. Achei bem legal a tua exposição, eu já conhecia parte delas, e relevo aí a questão da história da gente participar do plano de bacias, e ele está aqui, todas as cidades vão receber. Acho bem legal que a gente participe e replique isso em escola. Eu também sou educador, sou professor universitário há 14 anos, e agora as novas tendências de sala de aula é a modernidade no ensino, naquele negócio de você não trazer só o conhecimento do professor para o aluno, mas o aluno trazendo o problema para o professor resolver.
e fazer atualidades, né? Trazendo as atualidades para a sala de aula e todos os conceitos que você usa, o conceito relacionado com algo bastante atual. Isso faz com que o aluno tenha mais atenção para o assunto e faz com que, de certa forma, a gente progrida no que a gente quer, ou no objetivo de ensino que a gente quer dar. Isso é bem legal. A questão da bacia hidrográfica, o conceito de bacia hidrográfica é básico. Eu sei que muitas vezes a gente trabalha com escolas que ainda não chegaram lá, ou que ainda não puderam ter esse conceito, mas é fundamental que a gente tenha o conceito de bacia hidrográfica no entendimento de todos, especialmente da gente, né? Começando da gente, daí para os nossos alunos. E aí, Leandrão vem com uma provocação danada, joga aqui no ar 2 perguntas que ele não responde, mas ele joga para nós, e eu, como debatedor, vou fazer uma sacanagem com ele. Eu vou passar a bola para ele e quero saber se ele é capaz de responder para mim se a educação ambiental conseguirá promover a natureza a ponto de transformar a sociedade para reconhecer e valorizar os serviços ambientais. Será? E mais, você fez outra. Vamos superar o ritmo de destruição das áreas protegidas e a ponto de evitar a destruição ou a ponto de que elas cheguem num caminho de irreversibilidade? Porque isso aí é cruel. Há alguns anos atrás, os jornais estamparam uma grande manchete. A manchete que dizia assim, o painel das mudanças climáticas da ONU dizia, aqueles 200, 300 cientistas chegaram à conclusão de que era irreversível. E as mudanças climáticas chegaram ao ponto de irreversibilidade. O nosso navio não tem um freio, como diria o professor Ícaro Cunha. Nós estamos a bordo de uma embarcação que é como um navio. Se a gente parar agora de produzir grandes emissões, o navio não para como quando você aperta o freio de um carro e ele para ali na frente. O navio tem um momento de estática. O nosso planeta é mais ou menos assim, lembrando que a gente não parou. Então a gente continua navegando num ritmo meio perigoso. Fala aí, conta para nós, o que você acha das perguntas que você fez? Bom, se eu soubesse que você devolveu, eu tinha feito umas mais fáceis, então. Eu não respondi porque não tem uma resposta, do meu ponto de vista, exata, né? Não é uma ciência exata, mas não, tem sim, desde que isso somente, ou a soma disso com aquilo já chega. Eu acho que a educação ambiental é uma das ferramentas, é um dos instrumentos, uma das formas de se trabalhar isso. É o nome que demos, a educação ambiental, mas poderia ser educação para a valorização dos serviços ecossistêmicos, poderia ser educação para um mundo melhor, sei lá, poderia ser uma série de coisas. Eu acho que é essa série de coisas associadas, né? Todos os colegas trouxeram desde manhã, com o professor Jacob, Melissa, e nós aqui dessa mesa de hoje, trouxemos N exemplos de como isso é possível, né? De como a gente pode fazer. Eu acho que, sinceramente, a gente está num caminho, sim, bom para isso, né? Se a gente tinha uma professora de história aqui de manhã, e eu sou aficionado por história, adoro o Leandro Carnal, que é um professor de história da Unicamp, e ele traz muito essa questão, assim, a gente já teve pior, né, em algumas questões, né? A gente talvez esteja mais informados ou com melhor acesso às informações. Agora também não dá para achar que não está acontecendo nada e ficar acomodado e não fazer nada. A minha provocação com essas perguntas é muito mais, eu vejo evoluções, eu vejo sinais concretos de mudança da sociedade em relação ao trato com a questão ambiental, mudanças super significativas em vários aspectos, né? Inclusive que eu observava que na minha infância, na minha adolescência, que hoje seria impossível ver uma criança fazer o que a gente já fez, o que eu já fiz, né? Então a gente percebe sim que tem o lado bom, então não é tudo tão dramático assim. O que eu percebi na prática da gestão de unidades de conservação é que este ponto em específico ele é um pouco dramático, né? Ele é um pouco dramático porque você pega, por exemplo, o exemplo dos parques nacionais, né, que são os grandes, as meninas dos olhos de todo mundo. Então, Iguaçu, Fernando de Noronha, Tijuca, né,
75% da visitação pública dos parques nacionais ocorre nessas 4 unidades de conservação, né? E aí você vê o drama de todas as outras unidades que vivem sem esse potencial de visitação. Então, por isso que ontem eu até falei na reunião do conselho, você estava lá, né? Tinha algumas pessoas que estavam lá, que a solução não está somente na visitação pública, né? A gente acaba se enganando e cometendo erros se a gente achar que somente o incentivo à visitação das unidades de conservação, por si só, isso vai gerar uma transformação na sociedade, uma valorização desses espaços, e só isso também vai dar conta de transferir para as unidades o recurso que elas necessitam para sobreviver. Não, né? Não está. É por isso que o ecoturismo e o turismo, assim como a água, é um daqueles nominhos que está naquele mosaico de... Então são todos aqueles. A gente precisa compreender aquele todo e ver que realmente necessitamos, e talvez só tenhamos essa visão hoje de que necessitamos desses espaços porque eles são cada vez mais reduzidos. E até quando a gente vai conseguir suportar a redução deles, né? O litoral norte de São Paulo, novamente, é privilegiado pelos 80%, mas como será quando chegar a 40%? Não vai ficar. Quando chegar a 30%, né? Será que vai ter a mesma... Ou a gente vai migrar, todo mundo tiver condições, ou a gente vai se acotovelar num canto aqui, ou a gente vai ser cozido na água, que nem o sapo vivo lá da metáfora, né? Que vai esquentando a água, ele vai sendo cozido até a morte e não percebe a mudança, né? Então, é mais essa provocação. Então, eu não vou dar uma resposta, apesar que eu sei que muita gente busca as cartilhas, as formas didáticas de se apresentar. Eu, se eu seguir esse caminho, ele dá certo; se eu seguir aquele outro, ele não dá certo, né? Eu vejo que não existe um fator só, são vários somados, e a gente precisa encontrar essas somas. Ontem, também lá na mesma reunião, eu dei o exemplo da Pissinguaba, que uma das formas que a gente está encontrando lá, porque uma das coisas que veio na reunião de ontem, mas me ajuda se eu estiver falando uma mentira, você que é da sociedade civil pode fazer isso, uma das coisas que veio mais à tona na reunião de ontem foi que as unidades estão sem recurso humano, né? Pouca gente para trabalhar, e que deveria se investir mais nisso, o governo precisaria e tal, vamos fazer uma manifestação. Eu achei legal, corroborei, falei assim, olha, façam, acho que é importante, mas isso não vai resolver o problema, porque eu acho que não virá o recurso, e mesmo que venha algum recurso, ele será insuficiente para o tamanho do déficit que a gente tem, né? Ele é muito grande. Então, a saída, a busca por essa alternativa, eu acho que está na busca coletiva das soluções. E lá na Pissinguaba, eu citei o exemplo da lanchonete e do estacionamento, que estão abandonados lá, né, há um tempo, são abandonados, mas estão sem uso, né? É um patrimônio público, é um bem público que está lá, não está sendo utilizado, acaba dando um certo ar de abandono, um certo ar de desleixo, E a comunidade lá ofereceu agora a manifestação de interesse em assumir esses equipamentos para trazer um equipamento dentro de uma unidade de conservação que funcione, né? Então, trazer ao público frequentador da Praia da Fazenda a possibilidade de comprar uma água, um suco, alguma coisa ali para comer, que não tem nenhuma venda lá perto, um estacionamento também cuidado com uma pessoa que faça o controle, e eles ganharem dinheiro com isso, que é justo, né? A renda, o trabalho para a região. Então, isso é uma solução que não partiu da cabeça do gestor público, ou seja lá de quem for na escala hierárquica da gestão, partiu da comunidade, da sociedade. E é nesta busca de soluções que eu acredito. Para responder essa pergunta, eu acredito nessa busca que vem do seio da sociedade, vem através de nós, vem através das nossas iniciativas. E a gente tem N exemplos. Eu não citei um exemplo lá ontem, que depois eu me arrependi, mas a Nova Zelândia, para vocês terem uma ideia, as unidades de conservação lá têm permissão de uso para o final de semana, né? A gente está discutindo aqui concessões de 50 anos, 30 anos, não sei o que, a privatização não é, aquela polêmica toda e tal. Tem países onde resolveu esse problema com permissões que são para o final de semana, porque às vezes não é viável o teu negócio durante a semana, e aí você vai na unidade, está super legal, o cara sai de lá satisfeito, entende a importância daquilo lá. Então, assim, eu me alonguei muito, mas não tem uma resposta única e não tem uma solução única. E ela passa também por todos esses meios, inclusive as salas de aulas e a participação cidadã, enfim. Alongou mesmo.
Mas foi bom, foi legal. E para a gente passar aí para o público, eu tenho que fazer uma provocação também para a Yara aqui. Espero que você não faça um negócio assim, uma resposta tão longa quanto a do Leandrão, mas você comentou um assunto que eu acho que é bem pertinente, pode até, de repente, suscitar um debate legal com a turma aí, que é a história dos índices, que a gente tem 38%, né, de esgoto tratado. 38% de tudo que a gente gera de esgoto apenas é tratado, né? Uma situação muito ruim. Dentro dessa linha de entraves, você também colocou a questão da renovação dos contratos com as concessionárias e tal. Você acha que mais a questão das factíveis e tal, os entraves, dentro dessa linha, onde os trabalhos de educação ambiental, o o coletivo de educação ambiental do Comitê de Bacias pode ajudar nisso e, de repente, multiplicar ou pedir auxílio das escolas ou do meio de ensino para a gente tentar levar mais informação para as pessoas, porque a gente percebe que não é só um problema do Estado, é também, né, a questão da renovação dos contratos, mas também tem essa questão da consciência das pessoas de fazer as ligações de esgoto. Aonde que a gente pode entrar com a educação ambiental nisso? Eu acho que, primeiramente, é bom a gente pontuar que uma questão chave nessa discussão é o conhecimento. Eu acredito que é a partir do conhecimento é que podem ocorrer as mudanças, né? Então, a partir do momento que a gente tem acesso a uma informação, é que a gente pode decidir o que fazer com ela e quais as ações que serão promovidas. Isso até por experiência própria. Toda vez que eu tive acesso a um conhecimento novo, se abre um mundo em que você pode atuar. Esse é até o propósito dessa revista que foi colocada na pasta das pessoas, porque o Comitê de Bacias queria que a sua comunidade tivesse acesso às informações da sua região, que não adianta a gente discutir entre a gente, como o Leandro falou, né? Dando informação para quem já teve acesso a ela. Então, essa era uma estratégia para que a comunidade, ainda é uma estratégia, né, que a gente pretende que tenha desdobramentos, de popularizar essas informações, porque o cidadão tem o direito e o dever de saber qual é a situação real do seu município. E aí a educação ambiental, ela é transversal. E até achei muito bacana as colocações da manhã, que traz esse novo termo, né, da ecopedagogia, e traz também um movimento, né, para a educação ambiental, que vai muito além da gente usar o papel reciclável, separar o lixo. Ela entra nesse contexto de qual é o nosso papel como cidadão para exigir que as coisas mudem, né? Eu tenho sim que continuar usando água com parcimônia, separar o lixo, mas isso só não vai gerar mudança, né? Como o Pedro Jacob e a Melissa bem colocaram, né? E até permeia a questão do Leandro, né? Será que a gente vai ter tempo de mudar? Eu acho que, em relação ao passado e até a nossa vizinha Santos, nós temos vantagens, né? Porque quando a industrialização e urbanização ocorreu em Santos, ninguém sabia exatamente das consequências, como o professor colocou de manhã, né? O advento do carro era uma maravilha quando surgiu, e hoje a gente sabe que ele é um paradoxo, que a gente precisa, mas ele é um problema. E agora a gente tem uma situação sendo ocorrente no litoral norte, que é a mesma pela qual passou Santos. Agora a urbanização está batendo na nossa porta, só que a gente já sabe as consequências. Hoje a gente tem acesso a esse diagnóstico que os técnicos do litoral norte fizeram, de como está a situação hoje, para onde estamos caminhando. Temos um prognóstico sendo elaborado, então vai ser mostrado para a sociedade os cenários que podem ocorrer a partir dessa situação atual. Então, somos privilegiados em termos de acesso ao conhecimento. A gente pode tomar decisões muito mais assertivas, temos como calcular os riscos, e a educação ambiental, ela entra por aí, porque como vamos trabalhar isso com a população geral, na educação formal e não formal? Qual é a minha responsabilidade, a minha corresponsabilidade como gestora, como pessoa que trabalha com o meio técnico e acadêmico, para trazer para vocês, que fazem parte da comunidade,
e do ensino formal? E qual é de vocês em pegar essa informação e levar para a sala de aula? Porque o momento ele é complexo, a gente sabe, a situação está difícil, estamos com poucas ferramentas de trabalho, poucos incentivos, né, de todas as formas aí dos nossos superiores, mas quem está aqui até agora são resistência, né? Trabalhar com o meio ambiente, seja na educação ambiental, é resistir, é uma maneira de resistência. A gente leva balde de água fria na cabeça constantemente, todos vocês sabem. Os professores acham que levam mais ainda e há muito mais tempo. E continuamos resistindo, né? Então, eu acho que a educação ambiental ela tem um papel fundamental na disseminação da informação e a partir disso, de mobilizar para a mudança, né? A gente vê, como a Carolina apresentou, tem escolas mobilizadas, né? Trazendo dados. Então, sim, o cenário está difícil, mas existe uma rede batalhando para as informações chegarem, para as ações acontecerem. Então, como fazer? Vamos nos unir aos parceiros que estão dispostos a trabalhar. Vamos fortalecer as redes que já existem. Vamos ser mais um nó, né, no que está sendo feito. Então, nós temos aí o Comitê de Bacias, a gente tem a Educação do Parque, a gente tem o Semadem Educação, que são células que querem ser expandidas. A gente precisa do apoio. Então, se a gente vê um cenário tão catastrófico, e toda vez que eu trago essa apresentação, eu me sinto uma cavaleira do apocalipse, as pessoas me falam, mas o que a gente faz com isso? Tipo, vamos somar, vamos chegar junto de quem quer trabalhar. Sim, a gente tem que reconhecer o que está difícil, mas ainda existe uma luz no fim do túnel e depende da gente, depende das pessoas que a gente influencia, dos parceiros que a gente busca para construir um futuro diferente da Baixada Santista. E só para encerrar, eu queria dar uma informação que eu não trouxe hoje na minha apresentação, que tange o conhecimento e também a mudança. Tem um estudo recente, de 2014, que ele comprova que as crianças de 0 a 2 anos, elas usam 80% da sua energia metabólica para a construção do seu cérebro. Quando essas crianças elas têm um acesso muito fácil a contrair doenças de veiculação hídrica, como verminoses, leptospiroses e outras, ela usa essa energia que seria usada para o cérebro para sobreviver à doença. E isso causa danos cognitivos irreversíveis para o cérebro. Isso quer dizer que elas ficam intelectualmente comprometidas para o resto da vida delas. Ou seja, um lugar que não tem saneamento básico está comprometendo a primeira e a segunda infância, porque até 2 anos é 80%, até 7 eu acho que cai para 65%, e isso continua até os 12 anos de idade. Então, se a gente tem menos de 50% de coleta e tratamento de esgoto, e a gente sabe que tem quase 100 mil pessoas sendo abastecidas por captação alternativa, indiretamente a gente está condenando a nossa população ao seu desenvolvimento intelectual. A gente está tirando das pessoas o que elas têm de mais importante, que é a capacidade de pensar. E como é que a gente vai falar em a gente mudar o futuro, em termos uma sociedade mais justa, mais rica, mais próspera, se as pessoas não conseguem pensar, se a grande massa da população tem o seu potencial cognitivo diminuído? Aí eu penso, esse dado é assustador, porque nós não temos contrato com as concessionárias, que no caso do Litoral Norte é a Sabesp, acho que há 8 anos. Então, como vamos remar e rumar para a universalização se não tem uma cláusula contratual que fala quem tem que fazer o quê? E o que nós temos a ver com isso, né? Esse ano, o próximo, é ano de revisão dos planos municipais de saneamento. A sociedade civil está engajada nisso ou não está? Vocês têm acesso a essas informações? Eu não sei como é que está todas as organizações de sociedade civil. Eu conheço um comitê de bacias que pode fornecer algumas respostas, tem representantes da sociedade lá, convido vocês a participarem. E o conhecimento é só o primeiro passo, e depois do primeiro passo vem a ação. Nós precisamos de ação e precisamos nos juntar para isso. Legal. Obrigado, Yara. A bola está com vocês, pessoal. Façam perguntas, explorem esses caras aqui, porque só gente grande aqui, só gente fera. Então, fiquem à vontade. Temos aqui 2 inscritos já.
A gente tem o sistema de microfone por aí. Pedrão, por favor. O senhor lá, aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quem vai primeiro? Boa tarde, eu sou a Aline, eu sou bióloga, sou professora também na rede pública em Ilhabela e também venho trabalhando com educação ambiental pelo Instituto Ilhabela Sustentável, no qual eu faço análise da qualidade de água de alguns rios, que é um projeto vinculado com a SOS Mata Atlântica. E todos esses dados que a Yara apresentou aqui, eles têm bastante a ver com o que a gente faz, né? Então, eu comecei desde 2014, a gente vem analisando aí, o ano passado a gente estava analisando 15 pontos, todos na área urbana, né? E a gente vem comprovando esses dados da qualidade, pelo menos dos dados que a gente tem, a maioria tem dado qualidade regular, algumas datas, né? Algumas vezes a gente consegue também, a gente obtém alguns dados ruins, e agora me chamou muita atenção o que a Yara me falou agora a respeito do comprometimento cognitivo, intelectual das crianças, né? Porque a gente sabe que eu trabalhando dentro da rede pública, toda vez que a gente vai tentar discutir algum assunto que foge um pouco ao currículo, que vai atender alguma demanda, às vezes disciplinar, que a gente tem dentro da sala de aula, vem sempre uma certa poda, digamos assim, né? Porque sempre temos que discutir currículo, temos que discutir índices, né, que vem apresentando, baixas. Eu voltei a estudar, eu estou fazendo o curso de Ciências do Mar, que a professora Melissa, ela também é docente lá no curso, e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o professor da área também de Sociologia criticar a questão do português dos alunos de nível superior. Então, a gente está aqui debatendo toda essa questão, né, tentando desvendar como fazer para a gente poder chamar a atenção, a gente poder ter uma atitude em relação ao que fazer com tudo isso que a gente está vendo, está batendo na nossa porta, as coisas estão acontecendo, e a gente nessa batalha, tentando resolver, e muitas vezes, né, quando a gente propõe algum projeto, quando a gente propõe alguma ação, a gente ainda esbarra na questão de temos que resolver os índices. A gente tem aqui, talvez, uma das respostas do porquê que esses índices não melhoram, né? Por que cada vez que passa índice de matemática lá embaixo, índice de português lá embaixo, e a gente também tem índice de qualidade de água lá embaixo. Talvez a gente tenha alguma coisa, um link, que pode nos ajudar a responder alguma coisa. E eu acho que eu participei do outro fórum que teve, acho que foi uns 2 anos atrás, no qual estavam presentes todos os gestores de todos os parques, né, de todos os núcleos daqui do Litoral Norte, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente, né, como professor, trabalhar junto com o parque. A gente está aberto, a gente quer receber os alunos, a gente quer fazer os trabalhos. E uma das coisas que a gente mais tem dificuldade é de conseguir fazer as atividades externas. Quando elas não partem, né, da própria diretoria de ensino, que você vai fazer. Eu fiz algumas atividades com os meus alunos no Parque de Caraguá. Eu saí de Ilhabela, que tem um parque lá, para vir fazer atividade em Caraguá. Por causa de estrutura e tudo bem. Eu adorei conhecer o Parque de Caraguá, que eu não conhecia. Mas nós temos ali, e às vezes a dificuldade que bate é porque não tem transporte, né? Nós temos ônibus dentro da cidade. Eu não consigo levar meus alunos, por exemplo, para conhecer o Sebimar, que de Ilhabela até o Sebimar é muito perto, né? E aí a gente quer resolver, a gente quer fazer, mas às vezes a gente esbarra nisso, né? Foge um pouco da nossa alçada, acaba sendo uma coisa meio agoniante, né? Agonizante para a gente, porque você tem coisas para fazer, né? Eu quero, por exemplo, participar da reunião que vai ter no dia 16 lá na Ilhabela, né? E aí já bate, putz, eu tenho que dar aula naquele horário, né? Eu estou aqui hoje, eu deveria estar na escola, amanhã eu vou vir novamente, eu deveria estar na escola. E aí, às vezes, a gente fica, né, nesse impasse, né? E a gente quer fazer, mas aí acho que também precisa um pouquinho como se diz, a gente precisaria de um outro olhar, partindo de cima,
né, para que volte para essas atitudes, né, ao invés da gente ficar discutindo, batendo sempre na mesma tecla e não resolve. Né? A gente está tentando resolver coisas que a gente não vai conseguir, a gente vai ficar sempre batendo de frente e a gente não vai conseguir resolver. Eu não sei se alguém aqui, né, da roda poderia dar alguma sugestão em relação a isso, de tipo de conversa que pode haver entre o pessoal que está nessa linha e com os nossos superiores que podem nos liberar para fazer esse tipo de coisa. Valeu, foi um desabafo. Eu acredito que muita gente teve vontade de fazer o mesmo desabafo que você, porque eu sei como é dificultoso. Alguém quer comentar sobre o assunto? Vou ser bem breve. Débora de Batuba, a sua van está saindo. Tchau, Débora, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Aline, né? Aline, eu compartilho de grande parte das suas opiniões, né? Eu acho que para responder é muito fácil, a gente está super aberto, se for da nossa parte a demanda, né? E, inclusive fazemos isso dentro do nosso cotidiano de trabalho, de visitar as prefeituras, visitar as secretarias, e não é de hoje, e nem foi do fórum passado, é do fórum de 2000, né? E vem indo sempre suplicando, né? Esse pedido que você, talvez você tenha participado só do passado, mas a gente vem de todos os outros pedindo isso, porque como eu mostrei, é um caminhão sem freio carregado ladeira abaixo, cada ano está pior, né? A sua escola está pior, as unidades estão piores. No Núcleo Caraguá, lá onde você foi, que tem um alojamento bacana para receber pesquisadores, eu tenho a felicidade de morar dentro do parque, né? Eu moro lá no Núcleo Caraguá, eu e o Miguel somos vizinhos, e sempre vou na hospedaria conversar com os pesquisadores. A grande maioria, até hoje não consegui falar com nenhum que não teve que bancar do bolso para poder fazer pesquisa lá. E aí você fala assim, nossa, a grande maioria deve ser muitos, não, são pouquíssimos, que também não vai quase ninguém. Fazer pesquisa perde o potencial que teria que ter. Então, assim, o problema ele é generalizado. Desde a minha filha estuda lá na escolinha do Rio do Ouro, ali em Caraguá. E eu perguntei para os professores, vamos levar, se não tem veículo adequado para levar bebês do B2, da berçário 2. Então não pode, tem que esperar crescer um pouquinho mais. Aí fui perguntar para os maiorzinhos, não tem também, não dá, porque não forneceu para ir também lá. Então vai até a universidade, percebe? É um problema seríssimo. Talvez a gente tenha que fazer um fórum de educação ambiental com quem solta a verba, né? No Semana da Educação a gente também tem esse problema, tanto de deslocamento dos alunos ou o deslocamento nosso até os alunos. E aí o que a gente tenta fazer de alternativas são parcerias. Né? Quem ajuda muito é a Secretaria de Meio Ambiente, a gente liga para a Secretaria de Meio Ambiente Municipal, tenta verificar se eles têm verba, se eles têm recursos de transporte. A Defesa Civil também está se mostrando um ótimo parceiro para essas visitas mais ambientais. Eles também ajudam na medida do possível. Então, a ideia é realmente parceria. A universidade também ajuda bastante. Tem muitos pesquisadores que têm pesquisa. No caso lá do Semana da Educação, a gente tem uma Unesp de Engenharia Ambiental, que é parceiro, e a gente realiza alguns projetos de pesquisas que incluem esse deslocamento, e aí a gente consegue com essas parcerias. Aline, compartilho também da sua angústia, mas eu acho que em tempos de escuridão a gente tem que procurar a luz no fim do túnel para a gente não desistir, né? Para a gente continuar resistindo. Eu acho que, primeiramente, o que eu faria a gente precisa atender a necessidade do aluno. Então, na impossibilidade do aluno ir até o parque, chama o parque para ir até a escola, chama o comitê para ir até a escola, chama todos os parceiros, chama o Semadem para ir lá. E eu acho que, para isso, ainda existem alguma verba e algumas aberturas, que não é o ideal, mas pelo menos os alunos não ficariam despidos.
E nessa sua pergunta de como promover esse diálogo, né, da base com os seus superiores hierárquicos, eu canalizaria isso para os fóruns. Por exemplo, a Câmara Técnica de Educação Ambiental. Ela tem representantes dos 4 municípios, se eu não me engano 4, 2 titulares e 2 suplentes. Ela tem representantes do Estado, tem Sabesp, Instituto Geológico, CETESB, Departamento de Água e Energia Elétrica, tem outros que agora não vou lembrar, e tem a própria sociedade civil, tem a Flow, tem o Educa Brasil, tem o Instituto Costa Brasilis, que foram parceiros para fazer esse fórum acontecer. Quando uma demanda sai da Câmara Técnica, ela não sai com o nome de Aline, ela não sai com o nome de Yara, ela sai com o nome, ela sai com um apelo de uma demanda regional. Isso protege quem é o solicitante da demanda e, ao mesmo tempo, mostra que isso é importante. A gente já conseguiu promover algumas mudanças, assim, né? Que, por exemplo, tem o diálogo interbacias, que acontece todos os anos, e em 2015 os professores estaduais tinham sido proibidos de ir, não tem verba e não vão. E por uma mobilização das câmaras técnicas dos comitês de bacias do Estado, eles deixaram que pelo menos 2 fossem. Então foi uma mobilização, foi moção, mas isso só é possível quando as pessoas participam da Câmara Técnica com regularidade, porque também não adianta um dia uma pessoa tem uma demanda, ela aparece lá do nada, fala e vai embora. Então, por isso é importante a participação, porque lá a gente tem uma outra força, a gente tem um outro nome pelo qual a gente pode pleitear, né, as coisas. E, ao mesmo tempo, essa Câmara Técnica, nesse mesmo ano, tinha 9 vagas disponíveis, com tudo pago para participar do diálogo interbacias, e não tinha pessoas suficientes para ir. Assim, isso mostra a desmobilização. Assim, em tempos de crise, quando você tem um espaço que você pode falar, você está sendo patrocinado para ir e você não tem pessoas, a gente acha estranho, né? Porque como é que tem gente com fome e comida no mesmo lugar e não acontece a junção dessas duas coisas, né? Então, é importante, acho que, localizar fóruns. Além do da CETEA, existem outros, que é a partir deles que vai nascer a força que a gente precisa para promover mudanças. Primeiro vai ser pouca, né? Mas conforme isso ganha massa, começo de angu é água, né? Já como diz o ditado, a gente consegue promover mudanças maiores. E disso a gente também espera que o cenário nacional aí vá sofrendo alterações e que a maré ajude a gente a remar em breve. Legal, Pedrão, vamos para a próxima. Eu pediria a vocês que sejam objetivos, por favor, para dar chance da galera toda poder participar. Próximo, está próximo de você. Só um adendo, acho que valeria a pena acumular, acho que 3 perguntas para render um pouquinho mais. Tipo 2 ou 3? Acho que 3 pessoas. 3, tá bom. Vamos lá. E só um adendo que a Yara falou, só complementando, como você falou, às vezes não tem tempo e disponibilidade para participar de tantas reuniões. Às vezes a gente até mesmo se olha e fala, como é que a gente está conseguindo fazer isso? Mas procure os representantes. Ilhabela Sustentável é membro do comitê, então às vezes tem alguém do seu lado que está lá e pode te representar. Então leve sua demanda para o seu representante. Isso também é um caminho. Boa. Boa tarde, meu nome é Daniel, sou professor na Rede Municipal de Caraguá. Eu vou tentar ser breve aqui. Coloquei alguns tópicos aqui que, se possível, né, gostaria de, se os senhores pudessem me ajudar a tirar algumas dúvidas aqui. Captações alternativas, né, a secretária mencionou que não existem dados, e conheço, especialmente em Ubatuba, conheço algumas comunidades, alguns bairros específicos que recebem essas captações alternativas, e mora muita gente, né, são muitas pessoas que recebem essas águas, ou essa água sem tratamento. E normalmente elas estão dentro de área irregular, né? No caso, elas estão dentro de área irregular e são áreas que a prefeitura congelou, ninguém pode fazer nada no papel. Porque desde que, não sei se 10 anos atrás, um pouco mais, houve esse congelamento dessas áreas, as pessoas, a prefeitura foi, não me recordo do governante, enfim, mas entra político, sai político, não muda nada. Mas estiveram lá e falaram que não podem mais construir. Porém, as pessoas continuam construindo até hoje. E se deixar, daqui a pouco eles estão morando lá no pico, né? Estão no morro.
Às vezes não é por questão de necessidade, não tem outro local, eles acabam construindo nessas áreas. Então, minha pergunta é a seguinte: por que não se investe, então, na busca de dados em relação a essas pessoas que não recebem essa água tratada, vamos dizer assim? Você já se falou que as doenças, né, principalmente em crianças, afetam diretamente o desenvolvimento dela. É um problema de saúde pública também. Essas pessoas vão utilizar a rede pública de saúde, vai ter um gasto com relação a isso. Área irregular, é possível regularizar essas áreas? Se não é possível, qual que é o plano B para isso? Se for possível, por que não regulariza? Né? Essas pessoas poderiam estar pagando impostos e aí voltar isso para eles em forma de benefício, enfim. Porque eu não me recordo, se alguém for tirar título de eleitor, pergunta onde ele mora. E se ele falar que mora numa área irregular, você não pode tirar o seu título, porque você mora em área irregular. Você paga impostos, todos pagam imposto. Vai no supermercado, ninguém quer saber se você mora em área irregular ou não. Por que não existe, então, um projeto, se existe, eu desconheço, se vocês puderem me falar, para regularizar essa situação? E por que a Sabesp, se é que ela faz, não sei também, não tenho certeza, por que ela não paga a concessão do que ela, da água que ela retira? Né? Por que não? Né? Se a gente paga, dizem que o custo que ela repassa para nós é somente do que ela gasta com os trabalhos, com o processo de deixar essa água potável. Eu não quero me estender, seria isso. Tá? Não sei se foi claro essas dúvidas. Posso fazer já? Bom, boa tarde a todos. Eu sou de Santos, meu nome é Cristiane, trabalho na área ambiental há muitos anos. E como a Yara aqui falou, né, sobre o aumento demográfico aqui na região, né, como eu sou de Santos e o Leandro também, eu conheço o Parque Tutinga-Pilões, e lá é tudo muito estrangulado. E no parque mesmo, em Tutinga-Pilões, a gente vai fazer visita lá, a rodovia Imigrantes passa na nossa cabeça. Então, a minha pergunta é a seguinte: aqui eu sei que está sendo construída a Nova Tamoios, e eu queria saber dos impactos ambientais que está tendo, que vocês vê dia cotidiano. Eu tenho casa aqui no Vale de São Francisco, e no meu quintal eu vejo o túnel passando, e os impactos isso pode causar, tanto no Comitê de Bacias, no seu, você é gestor do parque, e no Senodem. Se isso já está apontando isso para vocês, porque é olhos nus a gente vê essa obra grandiosa que precisa ser feita, né? Não entendo muito bem nessa área de obras, mas a gente sabe que o impacto ambiental vai ser tremendo em todas as áreas. Então, eu queria saber de vocês se isso já está apontando aí nos dados de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou a Gabriela, sou professora de Geografia ali de Ilhabela. Perdi a folha que estava. Gostei muito da sua foto com o professor Aziz. Me identifiquei muito, senti muita saudade dele. Na verdade, né, grande gênio que a gente teve. Mas, falando aí das unidades de conservação do Estado de São Paulo, a gente tem muitas críticas de ex-gestores de parques falando do sucateamento, né, das unidades de conservação através da falta de recursos e de funcionários, como você citou. Também falando do uso político dos cargos dessas unidades de conservação, em detrimento da garantia da qualidade do serviço público, e também, agora, né, as concessões dos parques estaduais pelo governo do Estado. A questão é, como que a gente pode confiar no poder público, se é que a gente pode, né, de alguma forma, que ele leilou os nossos direitos, inclusive os nossos direitos ambientais, e como garantir a participação democrática dentro de um governo que repetidas vezes toma decisões autoritárias e reprime, né, de forma muito dura, em várias instâncias, quem fala abertamente, quem o critica abertamente. É isso. Obrigada. Já. Desculpa.
é que é muito parecida a pergunta, daí já vou aproveitar. Eu sou professora de Geografia também, me chamo Ana Paula, dou aula em Ilhabela. Eu gostaria de ir complementando a pergunta da Gabi, se você sentir a vontade de falar, Leandro, sobre como que está esse processo de concessão dos parques públicos, estaduais, sobretudo no litoral norte, se você puder enfocar como que está isso, se está rolando, se tem uma previsão. Foi uma concessão, lembrando, né, que foi, esqueci o termo aqui, sancionada pelo governador Geraldo Alckmin em julho de 2016, então a gente já tem aí um período desde que ocorreu. Se você puder e tiver disposição e sentir a vontade de falar sobre isso, por favor. Tá bom. Posso? Tá. Desculpa, eu tenho sensibilidade à luz, é uma luz fortíssima aqui. Vocês não imaginam quanto. Eu não consigo ver direito o rostinho de vocês. Mas eu acho que eu fico com o olho fechado assim. Mas eu já vou responder mais ou menos a vocês três, né? E o colega Daniel, né? Eu acho que a Yara vai responder melhor, talvez. A questão de contratos com a Sabesp eu realmente não domino. Eu só a única questão que eu arriscaria responder para você, por que não é cobrado da Sabesp que ela pague por essa água, porque não existe esse mecanismo. A gente precisa desenvolvê-lo, né? É isso que foi uma parte da minha provocação aqui hoje. Precisa desenvolver isso, que eu chamaria de mecanismos de retribuição financeira para as unidades de conservação, né? Porque não é mais imposto, nada disso. É só retribuir a quem nos fornece o serviço e o produto, né? Aí a gente pega uma rodovia e todo mundo vai lá e paga seus pedágios, né? Pelos serviços fornecidos, e muitas vezes a gente nem usa, né? Que é SAMU lá, em Bambu, caso tenha um acidente e tudo mais. Mas é só um comparativo, né? Acho que deveria também ter alguns mecanismos de retribuição financeira às unidades de conservação pelos serviços e produtos que elas prestam. Isso não existe. Talvez a gente venha a ter um dia. A sua questão lá do Itutinga Pilões, né, sobre o estrangulamento ali, é super pertinente. Não é uma unidade que está na nossa gerência aqui, mas é uma unidade que eu tenho um carinho enorme por ela, e é a mais estrangulada de todas. Eu falei aqui das regiões, mas é toda cortada por várias rodovias, né, imigrantes nas suas duas pistas, nas suas duas estruturas, né, Anchieta, antigamente, ferrovia, oleoduto, gasoduto, linha de transmissão, e aí vai, uma série. E nenhuma dessas paga nada para a unidade também. Era outra fonte de recursos que a gente poderia desenvolver. E sobre o licenciamento do trecho de serra da Tamoios, da duplicação e dos contornos, né, que você está se referindo, segue um rito de licenciamento, está tudo sendo cumprido. Nós analisamos e nos manifestamos quando tem condicionantes, nós acompanhamos o cumprimento delas e, claro que o impacto tem, você colocou muito bem, eu também tinha colocado isso aqui anteriormente, é uma obra necessária, ela está aí como todas as obras de intervenção, ela vem para a melhoria das estruturas urbanas ou de circulação para trazer mais benefícios para uma região. O que eu questionei na minha apresentação aqui, que em alguns casos, em alguns momentos, muitas vezes a questão ambiental é deixada de lado e essas questões ganham prioridade, e é isso que não deveria acontecer. Por isso a atenção maior da sociedade é o caminho que eu vejo. Tá? Eu vou ter que ser bem sucinto na minha resposta. Eu tenho um poder de síntese quase nulo, mas eu estou tentando me esforçar aqui, porque não é simples essas respostas. E nos casos que vocês trouxeram, são os casos que são mais evidentes hoje na mídia, são os casos mais emblemáticos, né? A questão das concessões, eu até citei também um pouco aqui, porque eu citei até o exemplo da reunião de ontem, que tinha algumas pessoas estavam presentes, onde eu sou um dos apoiadores das concessões. Eu acho que as concessões de serviços, principalmente serviços que não são afetos direto à gestão do patrimônio natural, a questão da preservação da biodiversidade, a função que eu acho que é a principal da unidade de conservação, eu acho que esses serviços que devem ser ofertados ao público e aferir recursos, lucro, vender produtos, ingresso, ticket, gerar emprego para monitor e vender camiseta, souvenir, como
todos os lugares onde tem parques que funcionam dessa forma e bem geridos tem, eu acho que ela é saudável, né? Eu acho que se for bem discutida, for um contrato bem feito, com a obrigação do órgão público fiscalizar o gestor da unidade, ter autonomia sobre isso, então acho que tem os benefícios, só precisa se discutir um pouco melhor, né? A reclamação, que inclusive isso também surgiu na reunião de ontem aqui, a forma como foi apresentada para a sociedade lá em Ubatuba em especial, foi muito combatida, porque foi todo mundo pego meio desavisado. Por isso que eu acho que temos que promover mais diálogo sobre isso, né? Porque a gente já tem concessões inúmeras acontecendo nas unidades, a gente só não se deu conta disso talvez ainda. E aonde tem concessões, onde tem esse serviço sendo prestado por terceiros, é onde tem mais qualidade na prestação do serviço. E não à toa eu citei os 4 parques nacionais que são 75% da visitação pública no Instituto Chico Mendes hoje no Brasil, né? São 4 unidades concessionadas, 4 são concessionadas. O uso público, 3% da unidade, né? Os outros 97% do Parque Nacional do Iguaçu é gerido pelo Instituto Chico Mendes, funcionários do governo federal. E obtém recursos de lucros vindos da concessão desses 3%, que é o uso público. Tá? É um outro assunto polemicíssimo, a gente precisaria se debruçar sobre ele e discutir muito mais, só que eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de desenvolver melhor esse assunto, com mais qualidade, porque, na minha sincera opinião, ele é uma das alternativas. Depois dessa sanção meio surpresa, no geral, governador, não ouvi, desculpa, não segui o rito aí democrático do poder de fala, mas depois dessa sanção, pelo menos me parece que era um projeto de lei de 2004, foi sancionado em 2016, finalmente, pelo que eu acompanhei, não sei, entrei na universidade em 2008, na geografia, e tenho acompanhado um pouco dos debates sobre meio ambiente e sobre unidade de conservação, fui orientanda da professora Sueli, lá da geografia, do departamento de geografia da USP. Pelo que eu saiba, não houve discussão sobre essa concessão. Houve, depois dessa sanção, você dentro da Fundação Florestal, você vê, assim, lembrando que quem abriu essa sanção é um governo que está há quantos anos no poder mesmo? Há 20 anos no poder, assim, que é responsável pelo sucateamento do serviço público em várias faces, inclusive das unidades de conservação do Estado de São Paulo, né? Eu também concordo que eu já conheci algumas unidades do SNUC aí pelo Brasil. Eu já tive a oportunidade de ver um pouco sobre essa parceria, mas me parece que foi feita de uma maneira muito autoritária. Então, não sei, eu tenho desconfiança. Eu não vou nem entrar na discussão do mérito dessa questão, como foi feito, se não foi discutido, não foi, porque a gente nem avançou, você percebe? A coisa parou. Eu lamentei muito ter parado o processo, porque por mais que você tenha razão em parte do que você está dizendo, por mais que tenha sido feito de alguma forma que talvez não tenha tido tanta participação, mas ela chegou no momento que eu acho que a gente teria que ter mais atuação para que, não para parar o processo, mas para que ele continuasse de uma forma melhor. Na minha opinião, aquela lei, inclusive, ela não deveria ter uma lista de unidades de conservação, deveria ser todas. Deveriam estar todas lá. Por que não? Agora, não é porque está lá a possibilidade de se concessionar uma lanchonete dentro de um parque que o parque vai ser concessionado. Não é isso. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. Só que isso precisa de uma discussão mais madura. Você tem razão. Essa discussão mais madura não foi feita ainda. É uma pena. Eu acho que a sociedade, e eu faço coro aqui, que a gente deveria provocar para que se fizesse, né? Uma das soluções para o estado de deterioração que você está falando das unidades, de sucateamento, passa pelas concessões desses serviços, entendeu? Porque a gente a gente abrir as manchetes dos jornais e sair fora vai ver que o problema não está só nas unidades de conservação, é generalizado. Precisamos ir atrás de soluções. E as soluções inteligentes passam, sim, na minha opinião, por concessões de serviços que não são afetos à produção da biodiversidade, ao objetivo fim da unidade de conservação. Eu até brinquei ontem também. Para ter um número bem redondo, 95% do tempo de um gestor de unidade de conservação hoje é para cuidar de 5% da unidade. 5% do território da unidade dele. Que é aquele 5% que mais dá trabalho para ele. E que
é os 5%, no caso lá do CNBio é 3%, né? Mas é 5% que poderia, inclusive, fornecer recurso suficiente para ele ter uma gestão de excelência e qualidade dos outros 95% e deixar o cara trabalhar naquilo que de fato é mais importante. Mas não, né? Você pega uma unidade de conservação onde tem equipamentos como pousadas, restaurantes, enfim, que o gestor tem que estar lá o dia inteiro, a última coisa que ele faz é cuidar do objetivo fim da unidade. Ele tem que ficar cuidando lá de edredom, lençol, se tem papel higiênico, hóspede entrou, qual não entrou, se tem comida, se está faltando estoque. Não dá. A gente precisa avançar nisso. Você tem razão em parte do que você está trazendo, mas eu acho que a gente precisa evoluir nesse assunto, porque a gente está perdendo a oportunidade de utilizar esse instrumento, né, e melhorar ele para que ele seja adequado. Mas que ele é importante, na minha sincera opinião, ele é importante. Tá? Essa desculpa, mas eu esqueci a sua colocação, que você fez antes da dela, inclusive. Você podia só se dar o tema que eu vou relembrar aqui, a memória está... Não, é bem próximo ao que a Ana falou, que é em relação a essa postura autoritária mesmo do poder público do Estado de São Paulo, né, de tomar as decisões e impor para a gente, e caso alguém de dentro das unidades fale algo contrário, é simplesmente descartado. Entendi. Vou ser breve. Bom, enfim, na prática, não é bem assim que acontece. De fato, eu acho que o que mais importa é a gente sair daqui hoje, se é que a gente consegue sair só com uma conclusão, nem quero isso, pelo amor de Deus, quero que você saia com vários questionamentos e tudo, mas uma coisa que é importante é que tudo isso passa pelo que eu comecei a falar, pela desvalorização, pela falta de valor, de reconhecimento, né? Aqui, realmente, tem pessoas que eu tenho certeza, tem um amigo que está com a camisa de um cidadão brasileiro que dá nome a uma unidade de conservação lá na Amazônia. Tem N pessoas que têm capacidade para discutir isso aqui, mas aqui lá fora está muito fraco, né? E aí esse enfraquecimento é que leva a todas as atrocidades, todas essas outras questões, porque na hora que o holofote precisa focar, está focando só em nós 4 aqui, mas deveria estar focando em todos vocês aí, você está entendendo? E lá fora o holofote foca só naquilo que é mais importante, nas unidades de conservação, está aí na plateia, ninguém está dando muito valor para isso. Às vezes quem está no centro do poder também não está dando valor nenhum. Como é que é, Pedro? Às vezes quem está no centro do poder também não está dando valor. Não, sem dúvida, mas esse é mais difícil de trazer para o time, entendeu? É mais fácil trazer a população, e a população a população tem mais poder de mudança, inclusive, é porque a gente não se apoderou desse... Acho que eu vou responder a questão do Danielson, porque essa daqui já foi bastante debatida, né? Em relação às captações alternativas, nós temos os dados, né, e o mapeamento. Então, a gente tem dados de quantidade, quantas ligações alternativas tem, mas não a vazão que cada uma delas capta. E por que a gente não atualiza, né? Por que não tem atualização desses dados? Porque o Comitê de Bacias chegou à conclusão que o comitê em si já tem muito diagnóstico. O financiamento já foi direcionado por muitos anos para diagnosticar várias causas, do resíduo sólido, das captações alternativas. E chegou-se um momento que o comitê falou, agora a gente não tem mais que ficar diagnosticando, a gente tem que ter ação executiva, a gente quer projetos de mudança. Então, não adianta eu ter um diagnóstico, né, das captações alternativas e daí não ter uma ação de gestão para tentar mitigar, pelo menos, a questão. Então, o desafio desse momento é ter uma ação que seja para modificar esse cenário. E aí a gente cai no plano de bacias. Você estava aqui na minha apresentação, né? Então, como que a gente pode mudar isso? A gente tem muitas demandas no Litoral Norte, como vocês viram na minha apresentação e nas apresentações dos outros palestrantes. Não tem financiamento para tudo, no momento. Então, no plano de bacias é uma ginástica, é um debate técnico, ouvindo a população o dinheiro que está disponível vai para onde? Né? Nós vamos cobrir que parte do santo, porque não dá para cobrir o santo inteiro. Então, por isso a necessidade da participação da população, porque as demandas são várias e não tem um financiamento determinado para isso. E a gente cai também nas outras questões que você fez, elas sempre caem no plano de bacias, que é o instrumento que a gente tem, que é o aumento da área irregular, que acaba atraindo, né, captação de água alternativa
e um despejo de esgoto de maneira inadequada, que acaba poluindo os recursos hídricos. Então, se a sociedade acha que é pertinente e que isso é o tema relevante, isso tem que ser levado nessas oficinas do plano de bacias, porque é lá que vai ser decidido quais são as ações prioritárias para financiamento e articulação. Porque o comitê, apesar de ser um fórum tripartite, não tem governabilidade sobre todos os assuntos, mas nós temos a capacidade de articulação. Então, quando um problema relacionado, por exemplo, com a concessionária de água, o Comitê de Bacias pode chamar a concessionária de águas, que faz parte do comitê, para expor a problemática. Lembrando que é um lema do Comitê de Bacias, não procurar culpados, e sim procurar soluções. Porque quando a gente procura culpado, a discussão não avança. Fica uma troca de acusações e ninguém quer nem fazer a sua meia-culpa. Então, o lema do comitê é procurar soluções. Então, nós vamos chamar todos os interessados envolvidos na questão e falar, ó, a situação é essa, as consequências dela são estas, o que podemos fazer, né? Leandro, o que você pode fazer? Eduardo, o que você pode fazer? E tentar encontrar um meio termo, que nem sempre vai ser o que queremos, mas pode ser a melhor opção do momento. Por isso a importância da participação, né? Você também falou por que a Sabesp não paga pela água que ela usa, uma vez que ela consome e cobra apenas o tratamento, né? Existe um outro instrumento da gestão de recursos hídricos, que é a cobrança pelo uso da água, que está em estudo, e ela prevê a cobrança dos grandes consumidores de água, que no nosso caso do litoral norte é só a Sabesp, mas nas outras regiões do estado é, por exemplo, a Ambev, né? Que retira muita água para poder fazer o líquido precioso do final de semana da galera. Transpetro também. Então, hoje no litoral norte não se paga nada, ele apenas fala, eu preciso consumir, sei lá, 1 milhão de litros de água por mês. Então, fica registrado, não existe um custo para isso. Então, é comum que as empresas que precisam, elas já pedem muito mais para reservar e garantir o uso dela, porque ela não paga por isso. Então, se eu preciso de vamos supor que eu seja um hotel, eu preciso de 1 milhão de litros, eu falo, eu vou pedir 3. Porque vai que acontece alguma coisa aí, eu já tenho 3 reservados. A partir do momento que você tem um instrumento de cobrança, isso deixa de acontecer, porque ele vai pagar pelo que ele está pedindo para ser reservado. E isso não tem no momento não tem um repasse para o consumidor, mas ele já prevê um uso consciente. Não é um imposto, é um instrumento para você ter um uso consciente dos recursos hídricos. E esse recurso volta para os próprios projetos do plano de bacias. Você vê de novo como é importante a participação de escolher. Ainda mais na fala das meninas da geografia, né, falando tudo vem tão de uma maneira ditatorial, que é muito importante a gente poder usar os espaços que não são. Até porque a gente tem conhecimento na gestão de recursos hídricos, por lei, é a única lei do país que ela prevê a gestão descentralizada, integrada e participativa. E a gente já tem conhecimento que pessoas de Brasília não querem isso. Então, já existe um movimento para cessar, tá? Para tirar esse direito da discussão. De tirar o direito de eu falar para vocês, participem da decisão do plano de bacias, porque existe uma argumentação que isso é demorado, porque os diálogos consomem tempo, eles não são interessantes, determinadas posturas, porque elas vão contra o interesse. E sim, chegar num consenso e num meio termo de indústria, ambientalismo, progresso, educação, é um debate longo, né? E todo mundo cede um pouco, todo mundo entende um pouco o lado do outro. Então é preciso ocupar esses espaços. Eu estou batendo nessa tecla porque é extremamente importante, é uma das saídas que existem na situação atual, no desenho que está do momento. Não deveria ser um dos poucos espaços, mas é. E a gente precisa ocupar e fazer isso ser válido, né? Acho que eu respondi você, Daniel. Em relação à moça de Santos, eu esqueci seu nome. Cristiane. Sim, a gente já prevê e sente os impactos da implantação da Nova Tamoios e também dos outros empreendimentos. O Comitê de Bacias ele tem sido consultado por diversos órgãos. Então, na questão do pré-sal 1 e 2, o comitê ele é consultado sobre, a gente recebe o EIA-RIMA, recebe toda a documentação da Nova Tamoios também, ainda mais que tem o contorno norte e sul aqui, e a gente sempre consegue enriquecer a questão da reparação ambiental.
Isso está nos nossos diagnósticos e nos nossos relatórios de situação. E eu posso citar aqui, com a ampliação da Tamoios, a gente vai ter um aporte maior de pessoas vindo para o litoral norte, porque as condições melhoram. A gente também tem um aumento da população, porque muitos trabalhadores, isso já está registrado, muitos trabalhadores que vêm para trabalhar, né, trabalhadores braçais de fora, eles encontram aqui uma qualidade de vida melhor do que suas cidades de origem, e eles ficam aqui, e depois eles ligam e trazem os irmãos e os tios. Então, sim, isso é uma das forças motrizes que traz pessoas para o litoral norte. E isso também a gente vê como... ele é um avanço, né, de crescimento, mas a gente só pode falar em crescimento e não em desenvolvimento, porque a gente pode falar de desenvolvimento quando tem um acompanhamento social junto, né? Quando você tem uma ampliação urbana, mas com o social atendido, aí eu posso falar em desenvolvimento. Isso não acontece no litoral norte. Então, eu tenho ampliação da Tamoios, tenho vários postos de pedágio sendo instalados e trago mais pessoas para a região que tem 45% de coleta e tratamento de esgoto. Qual é a contrapartida que está havendo de toda essa movimentação governamental e do setor do petróleo e gás, né, que é o corredor de exportação, para se prevenir isso, né? Então, a gente não tem as coisas casadas. E o interesse não é sermos ecochatos e proibir o progresso e o desenvolvimento. Mas por que essas coisas não são casadas na concessão? Você pode fazer, sei lá, você poderia tirar um percentual do pedágio para reverter para saneamento básico. Enfim, a gente tem toda essa discussão que a gente vê que só fica aquele ditado, você acaba dividindo toda... você divide o impacto ambiental e você centraliza os benefícios em poucos, né? Então, o morador que fica aqui, principalmente que não tem acesso ao serviço básico de saúde e acaba ficando com a sua saúde e o seu intelecto comprometido, enquanto poucos acabam lucrando com isso. E qual a saída? É só a mobilização. Como o professor Pedro Jacob falou, eles são do Projeto Araçá, né? Ele, a Melissa e muitas pessoas que estão aqui. Foi um movimento da sociedade civil, junto ao Ministério Público, junto aos institutos de pesquisa e educação, que conseguiram ter forças e conseguiram argumentos técnicos para dizer não à ampliação do porto do jeito que estava. Então, isso fica claro, que é a mobilização, é vocês se juntarem a todos que estão com vontade para promover essas mudanças. Porque a gente ficar em casa discutindo com o marido, com o filho, o quão horrível está... isso não é suficiente. A gente tem sim que encarar a realidade, se informar sobre ela, mas se a gente não se articular nos lugares certos para promover a mudança, o rolo compressor vai continuar passando. Então, é preciso a gente se mobilizar. Só complementar o que a Yara falou, está sendo feito um estudo, que inclusive tem que estar encabeçando ele, é o Leonardo do IBAMA, junto com a Cacá, que foi gestora de Ilhabela, que está avaliando os efeitos cumulativos dos empreendimentos aqui no litoral norte. É muito legal os professores se apropriarem disso, acompanharem, colaborarem, também conhecerem essa ferramenta, porque ele, além de avaliar o impacto de uma única obra, ele vai trazer para a gente um cenário do efeito de sinérgico entre todas elas. Né? O que tudo isso, né? Por que só a obra da Tamoios tem aquele efeito X, mas qual que é o efeito de tudo isso junto, né? Ao mesmo tempo. E também vai ocorrer um seminário, se eu não me engano, no ano que vem, que já vai preparar o litoral norte para um negócio que chama doença holandesa, que preparar a região para o pós-royalties, né? Porque tem vários exemplos negativos de época de fartura, de abundância, e quando acaba, ninguém sabe o que fazer com aquilo, e aí é um caos, é catástrofe total, né? Enfim, isso está disponível, logo a gente já está informando. Legal, bom a gente lembrar que uma das situações que estão colocadas na sentença que proibiu a ampliação do Porto de São Sebastião está a apresentação dos impactos cumulativos, não só do empreendimento, que é uma coisa que vem sendo colocada agora nos novos estudos de impacto, né? Não é só a obra, ponto final, mas é a obra com todo o círculo que tem em volta dela, os problemas de água, esgoto, disponibilidade hídrica, resíduos sólidos, enfim. E isso tem que ser colocado também.
E só antes de passar para a última rodada, porque a gente está no prazo, né, Pedrão? É bom só colocar aqui como uma lembrança de provocação. Nós aqui hoje vivemos num negócio chamado região metropolitana. E apesar da gente literalmente não ser nada parecido com uma região metropolitana, nós hoje, por conta de uma pleiade de políticos interesseiros e de uma situação ridícula, a gente acabou sendo essa região metropolitana. E essa região metropolitana é que hoje centraliza a questão da renovação dos contratos de concessão. Não é mais possível uma prefeitura sentar com a Sabesp, por exemplo. Ela tem que sentar com a região metropolitana. Agora, a região metropolitana simplesmente não existe. Ela mesmo não senta com ela. Então, é uma situação criada justamente para ir empurrando com a barriga, e a Sabesp, quebrada do jeito que está, não vai investir nenhum centavo no litoral norte, só para a gente deixar isso como uma situação lá no canto da reflexão. Pedrão, está contigo? Tem um senhor aqui que está inscrito, que está há algum tempo inscrito, gostaria de falar. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer uma colocação. Tem uma moça ali na ponta. Então a gente pode fazer as duas e terminar, tudo bem? Peço que, como o horário já estourou, tanto o senhor quanto a última. Meu nome é João Rocha, já disse pela manhã, não sei se estava todo mundo aqui. Eu sou profissional na gestão de resíduos urbanos e aposentado, né? E a minha pergunta é para a Yara. Ela fez uma colocação brilhante aí sobre a questão das bacias e falou sobre a questão do fator poluente esgoto, né? E todas as consequências que todo mundo já sabe. Eu acrescentaria mais alguma coisa aí, que seria a questão do óleo o vegetal usado de cozinha, né? Tal. Então, um ambientalista me disse, peço que depois confirme, que uma família gasta em média 1 litro de óleo por mês. Pegando, por exemplo, Caraguatatuba, tem 100 mil, contas redondas, 100 mil habitantes, fica mais fácil fazer a conta, estaria gerando 25 mil litros de óleo por mês, fora da temporada, certo? Soma-se a isso hotéis, lanchonete, pastelaria, quiosque, etc, etc. Aí a pergunta que eu faço para a Yara é o seguinte: se existe um estudo para onde que vai esse óleo? Segundo informações que eu tenho, é que ele parte para o solo. Tem gente que, eu tenho informação de gente que cavoca e enterra o óleo, e uma boa parte vai para a pia, né? E outra boa parte vai para o esgoto, etc. e tal, né? Então, que esse óleo vai para os rios, e do rio vai para o mar, que complica também a vida dos seres vivos do rio, e também polui o mar, que faz com que aumente o gás metano, etc, etc. Eu não sou muito letrado nisso, né? Tenho essas informações. Eu gostaria de saber se isso é relevante também na questão da poluição do rio e do mar. Bem lembrado. Boa tarde, meu nome é Tânia, sou professora da rede estadual de ensino da rede municipal de Ubatuba. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma colocação voltando à questão da escola, e numa fala que o Leandro disse, do olhar todo, eu lembrei do seguinte: nós realmente temos acesso à informação. Por exemplo, eu estou aqui, assim como todos, e temos acesso à informação. Mas eu acho que, na verdade, o grande problema é como fazer chegar ela na escola. Porque eu ter a informação não é o importante. O importante é chegar nos alunos, que são eles os grandes transformadores. A Yara fez uma fala dizendo sobre a Câmara Técnica, né? Eu acho que nós, professores, todos que estamos relacionados a isso, temos que utilizar realmente esses espaços para criar, talvez,
uma matriz curricular que seja do litoral inteiro, já que todas essas problemáticas apresentadas, elas estão relacionadas ao litoral. Então, não adianta eu ficar ensinando para o meu aluno quais são os biomas do Brasil, sendo que tem outra... Não que isso não seja importante, tá? Sendo que existem outras problemáticas dentro de cada cidade que eles não sabem que existe. Eu digo pelos meus alunos, eles não conhecem nem os ecossistemas que existem dentro da cidade deles. Então, nós, professores, nós temos acesso à informação, nós somos realmente bloqueados pelo sistema, pela burocracia, mas nós temos também de nos fazer presente como educadores, correr atrás de criar fóruns, de organizações que nos ouçam para criar essa fala única, para que eu lá em Ubatuba esteja dentro de um projeto que talvez seja legal, que esteja tendo resultado, e alguém que esteja lá em Ilhabela fique sabendo desse projeto que eu estou fazendo. Então, eu acho que realmente nós somos bloqueados, temos inúmeros problemas, né? Mas eu acho que a ideia não é pensar nos problemas, o que nós podemos fazer para solucionar esses problemas. Então, nós temos todos esses dados, todas as informações. E o que nós vamos fazer com isso? Então, eu acho que agora é a hora de participar do fórum, ir para casa e pensar nos problemas? Não. Participar do fórum e tentar buscar esses locais, que a Yara disse, né, para montar grupos, para discutir o que fazer. Vamos conversar com a Secretaria de Educação, vamos criar uma matriz que realmente fale sobre educação ambiental, porque isso não existe, é só na teoria. A educação ambiental não é trabalhada na sala de aula. Não existe, isso aí só existe na teoria. Então, eu acho que é a hora de falar com a Secretaria de Educação, não sobre verba, que também é importante, mas sobre o que trabalhar na sala de aula, o que é importante se trabalhar na sala de aula, porque, lembrando que a educação ambiental faz parte do currículo, só que ela só está na teoria. Muitos professores não fazem nem ideia do que é educação ambiental. Tem mais perguntas? Tânia, bem legal a sua colocação e vem até de encontro com um anseio da Câmara Técnica no momento, que produziu essa revista que você pegou a pasta, né, que está dentro. E a ideia, que o projeto ainda não está concluído, é de que fosse criado um guia para o professor usar esse material dentro da sala de aula. Então, por exemplo, que na aula de matemática, dentro da grade curricular específica, pudesse trabalhar com dados do litoral norte na aula de matemática. Que o professor de geografia pudesse usar a questão da bacia hidrográfica e de toda a questão política que tem, né, por trás da lei, de ser descentralizado dentro. Enfim, de levar um aprendizado contextualizado da região para dentro da sala de aula. Essa é a ideia desse projeto. Eu até também vou voltar a estudar, vou fazer mais um mestrado, e uma das coisas com a qual eu já me comprometi é de elaborar, no final do mestrado, esse guia para o professor, abordando os indicadores do relatório de situação de recursos hídricos. E o legal disso é que esse relatório, os comitês de bacia do estado inteiro são obrigados a produzir por força da lei. Então, se a gente conseguir fomentar um piloto desse projeto aqui no litoral norte e ele funcionar, ele pode ser expandido para o estado inteiro. Como dentro do comitê tem estado, tem a diretoria de ensino, o próprio representante estava aqui hoje, a gente tem uma possibilidade de permear que isso aconteça. Mas para isso ser uma coisa que funcione, é extremamente importante que vocês, professores que estão na sala de aula, participem, porque eu não sei qual é a melhor maneira de abordar matemática na aula de matemática. Eu sei de falar do dado de recurso hídrico. Então, a gente vai ter que fazer essa aproximação em algum momento. Porque se na Câmara Técnica de Educação Ambiental, no momento, ela fica muito técnica e ambiental, porque você tem técnicos ambientais e poucas pessoas da educação formal em si, lá dentro. Então, a discussão fica limitada. Quando alguns participam, quando a Ludmila participa, eles falam, não, mas não é por aí, isso não vai chegar no aluno desse jeito. Por outro lado, eu sei que não tem como todos os professores largarem as aulas e irem lá participar. Mas as prefeituras têm um representante na CETEA. O que nós podemos fazer, que me vem à mente, a gente pode passar para os professores inscritos, que temos os endereços, quem são os representantes municipais e estaduais da CETEA, não para serem crucificados, é claro, mas para a gente fazer uma aproximação
e de repente não é a pessoa ideal para estar lá, ou a pessoa não vai porque está com uma outra função, e a gente conseguiria desenhar uma gestão mais eficiente, né? De alguém que pode, que quer, que tem a chancela do seu superior para participar. E talvez esse fosse um encaminhamento legal de sair do fórum. Te respondi? Em relação ao óleo de cozinha, né? Isso sim é um problema ambiental. No litoral norte ele está controlado. Então o último diagnóstico de resíduos e efluentes que o comitê fez, a gente viu que todos os quiosques e grandes restaurantes, eles doam ou às vezes vendem e trocam o seu óleo usado com empresas que produzem produtos de limpeza. Então eles conseguiram enxergar, né, que o óleo usado ele tem um valor econômico, ele vira sabão, ele vira detergente, ele vira amaciante de roupa. Então existe uma troca, né? Então as empresas especializadas coletam essas grandes quantidades de óleo e depois retribuem em detergente para o próprio restaurante. Então, de maneira macro, isso está controlado. Agora, é claro que aonde não tem coleta de lixo, um sistema adequado de esgoto, que nem é o lugar adequado para você jogar o lixo, o óleo de cozinha, é claro que a possibilidade disso estar sendo lançado no rio de uma maneira quase que direta é grande. Então, aí entra a educação ambiental nas escolas de novo, né? Porque mesmo as crianças de área irregular e de baixa renda, elas frequentam a escola e elas acabam levando essa informação para casa. Então, isso é um problema ambiental, mas no litoral norte ele não é uma prioridade porque ele está, de certa forma, controlado. E a gente espera que continue assim. Te atendi? Pedrão, socorro. Bom, até puxando o gancho da proposta de encaminhamento da CETEA, a gente está até conversando aqui com o Beto e a gente está querendo ressuscitar. Em 2009, no primeiro Fórum de Educação Ambiental, surgiu a demanda de se formar uma rede de educadores. E de lá foi feito o cadastramento, tem 400, quase 500 educadores cadastrados nessa rede. Só que o tempo passou e essa rede ficou um pouco encostada e a ideia era, através dessa rede, disponibilizar materiais para os educadores, através dessa rede gerar esse debate, mesmo que a CETEA seja um ponto que a gente possa discutir presencialmente, acho que por falta de disponibilidade da maior parte, né, eu acho que a rede pode suprir essa demanda de fomentar esse debate contínuo, né? Então a ideia, e uma das nossas propostas desse fórum também, é retomar essa rede de educadores. Então vou passar para o Beto, que ele até tem um pouquinho mais ele pode contribuir um pouquinho mais dentro desse contexto, mas esse é um dos encaminhamentos que a gente quer trazer para o fórum. Eu não sei se vão fazer assim, conversa, porque eu ia sugerir, inclusive, que nós somos poucos, que a gente sentasse mais próximo aqui, todo mundo, e aí a gente fizesse uma conversinha um pouquinho menos laica, já que é rede, né? Vamos formar em rede aqui, vamos se aproximar um pouco mais, que a gente pode conversar talvez sem microfone. A ideia é passar um pouco do histórico, de como é que surgiu a rede, como é que ela está vivendo, e propor uma sugestão, levantar sugestões de encaminhamentos que a gente poderia estar fazendo para que ela pudesse não só unir, juntar as pessoas, como difundir projetos exitosos ou dirimir dúvidas das pessoas que estão trabalhando com educação ambiental, que não é fácil e que nas escolas isso não está incorporado ainda, apesar de desde 97 com os PCNs já se colocar isso como tema transversal. Então, eu não sei se a gente faz essa mexida, fecha e a gente muda de assunto, vira a página, ou se a gente fecha e faz essa conversa agora. Tem que fazer um fechamento aqui oficial e a gente faz aqui no sem microfone, sem esse negócio aqui, a gente faz um bate-papo, beleza? Isso. Então, desde logo, eu agradeço a presença de todos os palestrantes e de todos os que estão aí na audiência, que tornaram esse debate e essa discussão bem bacana, e convido a todos para amanhã
novamente estarmos aqui. Pedrão, por favor, você pode finalizar com os recados para amanhã, os avisos paroquiais e tudo mais? Não, amanhã a gente vai retomar os trabalhos às 8h30, então as apresentações, as palestras vão começar às 9h, mas às 8h30 já vai ter apresentação e já vai ter alguma atividade. Então, se puderem vir antes, é melhor. E aguardemos a todos. Espero que todos tenham aproveitado o dia de trabalho, tenha sido proveitoso a todos, e agradeço a presença. Boa tarde, pessoal. Até amanhã.